Hoje eu tenho um tema para essa mensagem, e eu quero falar um pouco com vocês sobre um tema muito relevante, porque nós falamos sobre vencer principados e potestades. Por isso Paulo escreve em Efésios capítulo de número 6, que nós devemos ser revestidos pela armadura de Deus, revestidos da armadura do Senhor, armas espirituais que faz a gente vencer batalhas épicas, talvez maiores do que nós lá fora. Porém precisamos, antes de vencer fora, vencermos aqui dentro. Aleluia. Nós cantamos muitas das vezes que o maior vilão sou eu. E às vezes a gente quer vencer tudo lá fora, a gente quer romper limites, áreas, territórios geográficos, conquistar, estabelecer. E muitas das vezes, se não tivermos uma vitória aqui dentro, irmão, não vale de nada as conquistas lá fora. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma vitória aqui dentro. E o tema da mensagem é vencendo a si mesmo. Aleluia. Agora não é olhar para ninguém, coloca a mão no seu coração, fala assim: eu preciso vencer áreas da minha vida que eu sei que eu preciso romper, avançar aqui dentro. Aqui dentro. Aleluia. Estamos falando sobre isso. Eu gostaria muito de ser capaz de montar uma série sobre isso, mas eu ainda não tenho, ainda não sou dotado de tamanho conhecimento, mas eu vou na minha medida. Essa mensagem o Senhor me deu hoje à tarde por uma inspiração. Eu estava cansado, falei, eu vou deitar um pouco. E na hora que eu deitei, acordei com a mensagem. Aleluia. Então tem pão quentinho para nós nessa noite, amém? Padaria do céu está aberta e está servindo. Agora eu só sou o dispenseiro aqui. Não fui eu que fiz, quem faz é Ele. Agora receba quem quer. Você tem a opção de receber ou rejeitar, de resistir ou abrir o seu coração e falar: é minha essa palavra. Amém? Nós temos um grande desafio pela frente. E o grande desafio para esses dias é vencer crenças limitantes, crenças que estão nos travando, nos colocando em um lugar onde a gente observa muitas dificuldades. Recentemente, em um seminário online que eu estou participando, sobre a psicologia positiva, fala muito sobre crenças limitantes. Pessoas que foram feridas, que não se permitem ser curadas, porque ao invés de expor as verdades, se fecham em um universo. São vítimas de um sistema, e a grande maioria não está fora da igreja. Tem uma grande parte aqui dentro da igreja, só que ao invés de se dobrar a palavra, tem resistido à palavra. E a Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá o quê? Ele dá vitória. Ele celebra os humildes. E para reconhecer que tem crenças limitantes, para reconhecer que está fora, talvez, de um universo cheio de possibilidade de crescimento, a gente precisa se dobrar, irmãos. Eu estou falando para uma igreja que está dotada de muitas palavras, de muito conhecimento, só que às vezes falta revelação para se mover agora. Eu tenho falado algo que ninguém se move de glória passada, e eu quero repetir isso aqui agora. Você pode ter tido as maiores revelações de Deus, as maiores medidas que você já pôde receber, mas o que passou, e como é que está a tua vida no presente? A minha pergunta é essa: como é que está a nossa vida no tempo presente? Será que nós não estamos muitas das vezes colocando o nosso coração em algo tão extraordinário que nós vivemos, que a gente acha que Deus não é poderoso para fazer algo maior nesse tempo? E o presente é a maior dádiva de Deus, é o aqui e agora que eu defino no meu futuro.
É agora que eu defino em que medida eu vou andar amanhã. Lembre-se, ei, a palavra do Senhor diz que a responsabilidade da renovação do altar é do sacerdote. Toda manhã ele pega a lenha, toda manhã ele remove a cinza, toda manhã ele refaz o altar de adoração. Isso fala de disciplina. Isso fala que nós devemos, nós queimamos um dia, foi maravilhoso, mas e no outro dia? Se a gente não fizer a manutenção da nossa fé, nós poderemos incorrer em um marasmo espiritual. E muitas das vezes dizendo, tempo bom, viver no saudosismo. Não, irmãos, o que Deus tem preparado para mim de melhor está no meu futuro. E no presente eu estou fazendo de tudo para acessar as gloriosas bênçãos que Deus tem para mim. Você está aí? Vamos começar a conversar um pouco sobre isso. Lembre, o Senhor nos chama para viver uma vida em liberdade. Olha para alguém e diga, já comece assim: nós temos liberdade para entrar em um lugar que a gente talvez nem acessou ainda. Quantos já pisaram no santo lugar aí? Quantos já foram batizados com línguas estranhas aí? Ei, quantos já se quebrantaram na presença do Senhor? Quantos desceu na casa do oleiro e falou, eu abro mão de tudo e agora eu quero ter esse particular com o Senhor? Quantos de nós já entramos nesse lugar? Nós temos liberdade para entrar nesse lugar. Ele está acessível. O livro de Hebreus diz que a porta já foi aberta. E nós não devemos ter um espírito de medo, nós devemos ter um espírito de ousadia para entrar onde? No santo lugar. Então o santo lugar está disponível para os filhos que viveram experiências em Deus, que não ficou no passado, mas que deseja todo dia entrar no mesmo lugar e ter um encontro. A porta da graça está aberta. Olha para quem está perto de você e fala assim, você está entendendo a mensagem? Até aqui existe uma porta, um ambiente. Entenda, a bênção não é algo que você pega, é um lugar que você entra, porque em Deus todas as coisas cooperam, convergem para o bem. Então não anda ansioso por nada. Hoje eu quero ministrar seu coração, permita? Você me permite? Quantos conseguiram orar na hora que eu falei aqui? Dobre o joelho e ora. Quando você entra nesse lugar, escute, tem que ser você e Deus. O problema é que os traumas do passado nos faz nos preocupar. Eu não vou orar alto porque alguém pode ouvir. Eu queria falar algo aqui, mas meu esposo está do lado, minha esposa está do lado. E a gente tem crenças limitantes que nos impedem de ser verdadeiro diante de Deus. João 4 fala que tem um tipo de gente que Deus procura. É o tipo verdadeiro. É o tipo que renuncia às suas vaidades. Não se preocupa com a aparência. Não se preocupa com a reputação. E se dobra e fala. O problema é que a gente, com as nossas crenças limitantes, a gente toma como base o que vão pensar de nós. E muitas das vezes é uma oração pontual que a gente precisa, mas a gente não vai no altar, pastora, porque as nossas limitações de crença, o que vão pensar de mim. Eu já sou um diácono, sou um cooperador, sou um obreiro, sou um pastor, eu não vou lá receber a oração. E quantas vezes a gente neutraliza o agir de Deus para nos ressignificar no tempo presente e nos apontar para uma porção e uma medida que nós ainda não temos. Você está aí? Hoje nós vamos quebrar barreiras. Hoje nós vamos vencer a nós mesmos. E nós precisamos olhar para dentro de nós, detectar as áreas de vulnerabilidade e dizer assim, Pai, eu preciso vencer nessa área que eu não venço. Feche seus olhos. Hoje essa mensagem vai ser assim. Sabe por quê? Porque tem muita gente que entra vazio e sai sem nada. Eu não sei, não sei se é o caso de muitos aqui. Por quê? Porque reflexo daquilo que você recebe é a sua rotina com Deus. Domingo a igreja cheia, e de semana a igreja vazia. Pessoas que não têm fome de Deus. Isso é reflexo de uma enfermidade na alma. Pessoas que não conseguem perseverar.
Pessoas que não conseguem buscar e ter uma frequência disciplinada em falar: hoje Deus tem uma medida para mim. Eu não vou para cumprir um ritual, isso é um ritual religioso. Eu vou porque eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, e eu desejo Deus, e a minha fome por Deus me leva até Ele. Crenças limitantes que cria muitas das vezes um misticismo religioso. Eu oro de casa, eu me consagro de casa, eu não preciso estar na igreja. Mas a igreja te prepara para o mundo. A igreja é onde você suporta, você exercita áreas da sua vida que precisa ser exercitada. Porque às vezes a gente suportar pessoas é difícil, às vezes a gente resistir, o diabo é fácil, mas suportar as pessoas é difícil, porque parte de um princípio de relacionamento. E como é difícil se relacionar com pessoas. E hoje Deus quer que a gente vença a si mesmo, áreas que precisam ser rompidas em nós. Aleluia. Eu não sei você, eu estou muito animado por tudo isso. O desafio de hoje então é vencer as crenças limitantes. Lembre-se, o Senhor nos chama à liberdade. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem de nós, muitas das vezes, se vê na mesma situação de um tempo passado, quando se depara com uma circunstância que já nos feriu? A gente é remetido no passado e reage da mesma maneira. A gente muitas das vezes quer fugir de alguns lugares porque não aprendeu a romper, a enfrentar problemas e a ter uma forma, uma conduta diferente. Por quê? Porque às vezes nós não fomos libertos, não fomos curados. Lembre, tudo que você traz para a luz restaura. Tudo que você esconde, as trevas governam. E tem muitas pessoas com um buraco na alma. Sabe, um dos princípios da depressão, é um pilar da depressão, é algo que Elias manifestou lá em 1 Reis 19. Ao invés dele querer ir para o meio do povo e dizer: Deus deu grande vitória, ele teve medo de Jezabel e ele se... Aleluia. Elias se escondeu. Ele venceu 750 profetas de Baal e de Azira, e ele se escondeu. Sabe por quê? Era uma síndrome, era um sintoma, uma síndrome que veio sobre ele, uma palavra que amedrontou, carregada de maldade, e fez ele entrar em um caminho que não era para ele entrar. Tem desertos que nós mesmos entramos, porque a gente não consegue entender a movimentação espiritual, e tudo gera uma consequência. Bênção ou maldição está diante de nós, e as decisões que tomamos nos levam por caminhos. Hoje eu quero dizer para você que existe um portal de graça aqui, e o Senhor está nos ensinando a entrar em lugares da nossa própria vida. E lá a grade já está aberta, mas ir lá no mundo do Espírito, empurrar essa grade e sair desses calabouços espirituais. Pelo fato de que Deus nos libertou de todos os cativeiros, a Bíblia diz que se Ele me libertou, verdadeiramente eu já sou livre, 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 livre em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Você está entendendo? Repetimos inúmeras vezes as mesmas atitudes, pelo fato de que não entendemos que os grilhões já foram quebrados, as correntes já foram rompidas, os nós já foram desatados. Ah, meu Deus,
Coloca a mão nos seus pés, coloca a mão nos seus pulsos e fala assim: não há prisão, não há grade, não há laços, não há nada que possa me deter nessa estação. Essa estação é para eu fluir como nunca fluí na minha história. Essa estação eu vou esmagar a cabeça da serpente que dominava todos os estágios da minha vida. Ei, essa estação é estação de fluidez. Diga, é estação de fluidez. Diga isso, é de dentro para fora, irmão, não é de fora para dentro. Não é sobre uma roupa, não é sobre jargão evangeliquez, é sobre homens que exercem autoridade, homens imparáveis, homens que realizam obras que pessoas vão dizer: como ele está cheio de autoridade. E quando disserem, você vai dizer: essa autoridade não provém de mim, essa voz não é minha, eu carrego um grito. Aleluia, aleluia. Agora aprenda o caminho. É um versículo muito falado dentro da casa. Em Provérbios 4, 23 a seguir, nós temos uma das mais pontuais instruções para os nossos dias. Escute, Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Você precisa compreender essas verdades. Dentro dessa mensagem, dentro desse texto bíblico, está falando exatamente que aqui está se tratando a uma nova postura calculada e intencional. Os crentes de hoje precisam realizar atitudes e ações pensadas. Sabe quando diz em Romanos 12, 2, que os nossos corpos, quando é oferecido como oferta diante do Senhor, no altar do Senhor, nós oferecemos a Ele um culto racional. Escute, existe espiritualidade nisso? Sim ou não? Eu não estou falando de um culto filosófico, eu estou falando de saber o que eu estou fazendo. Muitos de nós vêm para a igreja, recebem a palavra e chega em casa, nem lembra o que foi pregado. Sabe por quê? Porque estava tão envolto em um manto carnal, que não entende o que Deus está realizando. Por isso esquece da promessa pouco tempo depois de que recebeu. Quando Jesus está dizendo através da palavra que em Cristo nós já somos livres, Ele está reafirmando algo que é o óbvio. Se o Filho me liberta, verdadeiramente eu sou livre. Agora Ele está reafirmando. Agora, dentro da perspectiva da Bíblia, da palavra, está falando. Agora, deixa isso claro na sua mente. Seja intencional nas suas atitudes. O reino se manifesta através de filhos posicionados, não filhos que vivem de show de pirotecnia. O que é isso? Muito barulho, muito alarde e pouco compromisso com o verdadeiro evangelho. A igreja não precisa de mais barulho. A igreja precisa de homens posicionados, de homens que sabem aonde querem chegar, de homens que às vezes não grita, não sapateia nem nada, mas que são firmes no propósito.
Não é sobre uma igreja que vive rodando no sapatinho, é sobre homens firmados na palavra, intencionalmente agem, intencionalmente influenciam, intencionalmente formam bases sólidas de relacionamento, homens que não mudam de ideia sobre aquilo que afirmou no altar, homens que seguem fiel até o fim, que não abrem mão do propósito, homens que falam assim: olha, hoje eu não estou nem afim, mas pelo propósito eu permaneço. Olha, hoje eu estou tão fraco, na hora que chegar na porta, o que é que eu fiz ao chegar na porta hoje, Alessandro? Diga bem alto aí, diga bem alto aí, aleluia. Não importa o título, nós somos gente, reconhecendo quem nós somos. Muitas das vezes nós vamos chegar para pessoas e falar: por favor, ora por mim. Isso não demonstra se eu estou fraco ou se eu estou forte. Isso só demonstra que eu preciso de você e você precisa de mim. Olha para quem está perto de você e fala assim: aprenda que igreja tem que confessar as suas fraquezas. A Bíblia diz que quem não confessa os seus pecados e as suas fraquezas não tem prosperidade, não tem prosperidade. E aqui está dizendo, olha, escute isso, reveja seus conceitos hoje, irmão. Reveja os seus conceitos hoje e entenda que dentro dessa perspectiva o Senhor está ensinando a gente a estabelecer uma cultura. Considere quem está perto de você como sendo alguém maior do que você. Aleluia, aleluia. Uma nova postura, calculada, intencional. Quando eu pedi oração para esse jovem, eu quis dizer para ele, comunicar para ele: eu acredito na porção que você carrega. Pega na mão de quem está perto de você e fala: eu acredito no seu chamado. Eu acredito que você carrega uma medida. Nesse mundo que desconfia de tudo e de todos, quando a gente encontra alguém que confia em nós, a gente quer dar a vida por ele. E eu quero dizer: Jesus confia no teu chamado. Jesus está nos reunindo para um santificar o outro, para um curar o outro. Para isso que Jesus nos coloca dentro de uma só casa. Não para a gente se achar melhor, mas para a gente entender que quando a gente proporciona algo assim, a gente incentiva a pessoa a se tornar aquilo que Deus chamou ela para ser. Ministério profético é isso. Ministério profético é dizer para as pessoas: você ainda não viu, mas tem uma unção de Deus sobre você. Você ainda não sentiu nada, mas quando você impor as mãos, quando você impõe as mãos, demônios caem por terra. Você talvez está andando achando que não pode fazer nada, mas o céu está contando com você. O céu está, olha para alguém e diga: os céus está contando com você. Aleluia. O texto está falando de autoconhecimento, de novas áreas que precisam ser movimentadas para um desenvolvimento de uma fé equilibrada, sem excessos, sem religiosidade e sem misticismo. Não é sobre uma fé mística, não é sobre depois da mensagem fazer uma fila aqui para o pastor orar. Deus está curando em meio à palavra. O Senhor habita em meio aos louvores. Mas quando a palavra está sendo liberada, a cura está sendo liberada sobre você. Pessoas que procuram o pastor depois do culto, eu não estou me negligenciando de te dar um abraço, não. Mas é que você está pensando: a palavra não foi o suficiente, e o sangue de Jesus é suficiente para purificar todo o pecado, para curar nossa vida, nossa alma, nossos sentimentos. O Senhor, o sangue dele é o suficiente. Não faça isso comigo, irmãos. O poderoso é Ele aqui. É Ele que cura. Não faça isso, não me coloque nesse lugar. Eu não sou digno nem de ser chamado filho, mas Ele me amou pelo amor sacrificial de cruz. Eu sou indigno de que você venha receber uma oração achando que é mais forte do que a palavra que está sendo ministrada, irmão. Por favor, esse lugar não é meu, é dele. Aleluia, glórias a Deus. Misticismo, uma mão na cabeça não pode fazer mais efeito do que uma palavra que repousa no seu coração.
Uma palavra que repousa no seu coração transforma o seu destino, transforma as suas verdades, o seu caráter, sua personalidade. Deus é poderoso para transformar tudo dentro de você. Aleluia, Jesus. A conexão com o Evangelho, a sua principal evidência, que é colocada e tem que ser primazia de nossas vidas, é nos submetermos ao processo da transformação. Que isso reflita em nossas vidas. Qual é o tipo de transformação que eu vivi depois que eu me conectei com essa palavra? Como eu estou nesses dias? O que esse Evangelho está fazendo comigo? O que essa palavra tem surtido de efeito em mim? Não é sobre os outros, é sobre você. Como você tem se movido em Deus? Ele tem a primazia, Ele tem a sua atenção, Ele tem o primeiro lugar na sua história. Como nós temos encarado a realidade da nossa vida nesses dias? Uma vida de renúncia, se abnegando de todos os prazeres, ou uma vida mista? Ora eu estou com Jesus, ora eu estou mergulhado na minha essência egocêntrica, onde eu priorizo a minha própria realização, e eu não consigo ver realização com Ele, só obrigações. Entenda, um relacionamento de obrigação não flui. Um relacionamento onde você vem por obrigação não flui, não cura, não transforma. E hoje eu quero dizer para você que o Senhor vai nos ressignificar, mas é importante a abertura por completo do coração, em todas as áreas. Permita que Ele seja Deus. Aleluia. Autotransformação. Dentro de uma perspectiva filosófica de cristãos como Tomás de Aquino e João Calvino, eles enfatizam que o autocontrole, autodisciplina e autoavaliação, eles dizem que é uma virtude essencial para a vida cristã, promovendo a disciplina e o domínio sobre as paixões para viver em conformidade com a vontade de Deus. Quem não passa por esse crivo, quem não quer se submeter à palavra e vive do seu jeito, ao seu bel prazer, nunca, nem de longe, está se submetendo à vontade de Deus. Temos pessoas aqui que veio de Sorocaba praticamente, cujo meio de transporte é uma motocicleta. Estava chovendo, e olha lá eles lá. Autodisciplina. Eu vou não pelo serviço, eu vou pelo prazer de estar com Ele. Quando se ama estar, paga-se um preço, porque foi fácil estar. Outro dia chegou todo molhado aqui e falou: pastor, estou molhado aqui demais, mas eu vim porque isso está mudando a minha vida. E era no estudo de terça-feira. Diga assim: aquilo que você valoriza vai possuir você. Se você valoriza a presença, essa presença vai possuir você, e você será transformado em um novo homem. Aleluia. A virtude na disciplina, no domínio e em paixões, que faz a gente viver em conformidade com Deus. Lembrando que Gálatas capítulo 5, nós temos ali, a partir do versos 22, algo que nós precisamos trazer para a mesa. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Versos 23 diz assim: mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Versos 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam sua carne com suas paixões e os seus desejos. A essência da vida cristã está aqui. Toda vez que eu me submeto ao Espírito, eu começo a frutificar amor,
mansidão, disciplina e, acima de tudo, domínio próprio. Quem manda no seu corpo é sua mente, e quem manda na sua mente é o seu córtex, no tempo presente, o frontal, que decide na hora. Hoje pela manhã acordei tão cansado, irmãos. Trabalhei ontem até 6 e pouca da noite. A pastora foi lá para o encontro. Cheguei em casa pensando em como eu iria agradá-la. Ó, o amor é lindo, né? Aí foi uma bênção. Mas hoje acordei cansado. Cheguei de manhã, acordei. Tinha que levar ela para o café com as mulheres. Ela toda agitada, não sei aonde tem tanta energia assim. Fazer as coisas de Deus, essa mulher tem, nem é 110 volts, é 220. E daí fui levar ela para o café. Aí encontrei o Eduardo no meio do caminho. Aí ele falou assim: pai, vamos tomar um café na avó? Eu falei: vamos. Foi na avó. E o jardinzinho lá de casa estava tão ruim, irmãos. Estava parecendo um pasto. Estava até para criar umas ovelhas lá. Estava ruim, muito ruim. E daí, outro dia ela falou e ficou no meu subconsciente. Assim tem que ser a palavra de Deus. Quando Deus fala, tem que ficar no subconsciente. A gente tem que ouvir o chamado e entender. E ela falou: nossa, esse mato do jardim, eu vou chamar alguém para cortar. E hoje eu acordei cansado, irmão. Mas lembra disso. Cheguei no meu pai, vi a maquininha dele lá de roçar grama. Falei: ô pai, vamos fazer uma obra comigo? Convidei o pai na hora. Vamos lá, meu velho, é agora. Falei: ai, meu pai tem 82 anos, com vigor de 45. Tá melhor que eu. Por isso que eu falei 45, né? E fomos. Fizemos jardim lá do fundo. Fizemos a frente, roçamos tudo. Na hora que a pastora chegou, irmão, do encontro, aí já tinha ido no mercado, já tinha ido comprar ração para gato. Comprei até errado, a ração de 25 eu paguei logo R$80. Falei: meu Deus, comprei errado. Na hora que ela chegou, eu já fui mostrando: ó, amor, você viu o jardim? Dá uma olhada aqui. Meu sogro passou lá no meio, na hora que eu estava fazendo, né, João? João passou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou trabalhando. Porque quando a gente faz por alguém, e a gente sabe que vai gerar alegria para alguém, ainda que a gente esteja cansado, a gente faz com o coração disposto. Olha para alguém e fala assim: Deus está procurando esse tipo de gente. Esse tipo de gente que faz com o coração disposto. Esse tipo de gente que aprendeu a agradar as pessoas, para o ambiente ficar leve, para o ambiente ser transformado, porque o único capaz de transformar a realidade somos nós. E se a gente negligencia algumas coisas, o ambiente fica pesado. Aí, ao invés de fluir, é um ambiente travado, onde nada acontece. Ei, escute: você é o único responsável pelo ambiente que você está. Então regace as mangas e faça o que é necessário fazer, mas faça com alegria. Mude, transforme ambientes, porque foi para isso que Deus te chamou. Através de você, essa casa pode ser um lar de paz e bênção, ou pode ser um lugar horrível de se viver, e ninguém gosta de estar num lugar assim. Você está entendendo isso aqui? Dentro dessa mensagem eu quero dizer para você que tudo que você está fazendo pelas pessoas, você está fazendo para Deus. Tudo que você faz pela sua casa, você está investindo para que essa casa seja firmada no Senhor. E entenda que tudo isso é tido como uma oferta diante do Senhor, irmão. Olha para alguém e fala assim: não só foi a esposa que ficou feliz. O céu celebra quando a casa está alinhada com propósito. Você está com a esposa aí, pega na mão dela. Está com a esposa aí, pega na mão dele e fala assim: olha, a partir de hoje nós vamos mudar a atmosfera, a química daquele lugar. Porque quando coisas boas fluem, a atmosfera muda, fica leve o ambiente. E eu profetizo lares alinhados, propósitos refeitos, pessoas que vão fazer a diferença ao seu tempo, ressignificar a sua fé. Ei, vão trabalhar uma nova postura dentro dos seus lares. Dá glória a Deus aí, irmãos.
Crucifique a sua carne. Se submeta à vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que as famílias se tornem cada dia mais fortes. Igreja forte é sinônimo de famílias restauradas. E se nós não continuarmos nessa visão de investir no conhecimento para se mover com sabedoria, a gente vai se tornar uma igreja mística, que tudo é demônio. O demônio se levantou. Vai ver o cara que não quis lavar o banheiro para a esposa. Aí um briga com o outro, fala: é Satanás, vamos orar, que orar, vai conversar. Olha um para o outro, cada um faz sua parte e fica tudo certo. Ei, não dê lugar ao diabo. A sua casa não é do diabo, a sua casa é do Senhor Jesus, e lá habita o Espírito Santo de Deus. Tenha sabedoria, torne o fardo de alguém mais leve. Aleluia. Olha o que Lutero diz. O que nos falta, Lutero, o reformador, o pai do protestantismo, ele diz assim, ó: o que nos falta são olhos suficientemente fortes para podermos olhar através das nuvens para dentro dos céus e ter a certeza de que Cristo é o nosso advogado. Aí você fala assim: mas como que se aplica isso dentro da minha casa, dentro do meu contexto aqui de ser um cristão? Se aplica em que nós não devemos pleitear algumas causas. Às vezes está inflamado o ambiente, porque cada um tem a sua justiça própria. E a justiça própria, Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, que não edifica nada. Mas se a justiça é de Deus, é como Romanos 10:17: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é gozo, é plenitude no Espírito. Às vezes por um pedaço de bolo que ficou na geladeira, o pau quebra. Às vezes a desarmonia dentro da casa é por coisa tão banal, que quando pensa que não, aí briga, chega na igreja, fica assim. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, nós estamos sendo dotados de uma capacitação para resolver conflitos. E conflito se resolve com diálogo, é olho no olho. Se cada um entender que somos falhos, esse ambiente vai ser cheio de Deus. Por quê? Porque cada um reconhece suas limitações e fraquezas. Eu estou aqui pregando para uma igreja que vai viver o tempo mais incrível da vida, mas não será uma igreja de fachada bonita e lá dentro ser feia. Não, é uma igreja plena em Deus. Quando Deus entra, até, meu Deus, a Bíblia diz que a presença de Deus formoseia o rosto. Essa casa não vai viver mais de fachada, não. Quando chegar os outros em casa, vai ver aquilo que vocês são. Ei, vocês são de Cristo, por isso Cristo vos chamou para esse tempo. Ei, porque Ele quer habitar lá. Ele não quer, hipocrisia não, irmãos. Revistamos da nova natureza e deixemos a velha natureza de lado. Pega na mão dessa pessoa e fala assim: ei, é necessário que deixemos Jesus ser o nosso advogado. Tem causa que quem vai mudar é Deus, tem situação que quem vai tocar é Deus. Então não bote a tua mão lá, somente gere uma atmosfera de bênção nessa casa, porque Deus habita aonde tem louvores. E uma casa alinhada, o louvor se manifesta não com palavras, mas com gestos de amor. Aleluia. O mesmo Lutero escreve e diz assim: olha, são 3 as coisas que vão estragar o cristianismo. Primeiro, o esquecimento dos benefícios que temos recebido através do Evangelho. Eu vou falar de novo. São 3 as coisas que vão estragar o cristianismo. Aqui ele fala a religião cristã. Primeiro, o esquecimento dos benefícios que temos recebidos através do Evangelho. Tudo que temos e que somos é por benefício, é acréscimo. Busque o reino
e sua justiça em primeiro lugar, e o resto será acrescentado. Mateus 6,33. Tudo é acréscimo. Olha para quem está perto de você e fala assim: nós temos recebido benefícios, e é pela palavra, benefícios que tem um dono. Ei, só tem uma fonte de bênção, e tudo provém do Pai das luzes, assim como diz a palavra. Não se esqueça, porque isso vai destruir a vida cristã, o esquecimento dos benefícios recebido através do Evangelho. O segundo tópico, a autossegurança, que já está graçando agora. Tipo assim: eu sou muito bem, não preciso mais de nada, estou abastado, estou tranquilo. Deus, para quê? Para que ir lá de terça, quinta e domingo? Para que, irmão? Isso é religiosidade. Só que não. Isso é a trajetória de quem persevera, de quem celebra nos dias de bonança e nos dias de dificuldade, manifesta a confiança em Deus. Estar. Segundo tópico. Ei, não tem uma autossegurança. A autossegurança fala de confiança em mim mesmo. Mas a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas feliz é aquele que confia no Senhor. Não existe nada que é eterno, nada seguro, e nada que subsista se não tiver como alicerce o Senhor. Se Ele estiver no centro, Ele sustenta todas as coisas. Se Ele não estiver no centro, é por sua conta e risco. Uau! A terceira, a sabedoria deste mundo, que quer organizar tudo dentro de um sistema seguro, pretendendo criar a paz universal através do planejamento humano que dispensa Deus. Não é sobre nós, irmãos. Não é sobre o meu planejamento, pastora. Eu posso ser um CEO, eu posso ser um PhD, ter um doutorado, ter as faculdades todas nas ciências exatas ou humanas, mas existe uma sabedoria que excede toda a sabedoria de homens. Existe um Deus que rege todo o universo. Você pode planejar todas as coisas. Provérbios capítulo 16 versos 9 diz assim: que o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor confirma os seus passos. Ah, meu Deus, o seu planejamento é bom, sim, mas sem Deus nada é o seu planejamento, porque dele vem o sim, dele vem o amém, e bendito seja os que creem assim, os que esperam assim. Aleluia. Olha para alguém e fala assim: vai ficar bom, irmão, calma, vai ficar bom, já está bom, mas vai ficar melhor. No final dos tempos, existe um tipo de gente que se manifestará, e na verdade não é um tipo, é um antitipo, que nós estamos nos preparando para se tornar quem? Homens que autogovernam, homens que rompem em fé, homens que entendem que não dá para abrir mão do natural em alguns aspectos e espiritualizar aquilo que é natural. Não é possível. Lembre-se, em João 11, tudo era espiritual ali, mas quando chega na pedra, era um elemento natural. E Jesus fala assim: tirem a pedra. Então não vem espiritualizar dizendo: Senhor, tira esse problema, Senhor, muda a mente da minha esposa, muda a mente do meu marido. Não, Deus quer mudar a sua mente. E não vem espiritualizar dizendo que Deus vai mudar essa situação. Não, se depende de você mudar, deixa-se ser tocado aonde precisa ser tocado, para que você mude a partir de um novo entendimento. Romanos 8 diz: como podem ir se não há quem envie? Como podem ouvir se não há quem pregue? Ele está dizendo assim: tem alguém que está fazendo algo, mas tem alguém que está recebendo e está entendendo aquilo que está recebendo. Olha para alguém e fala assim: você está entendendo o que é ser de fato um cristão? Um antitipo será manifestado nos finais dos tempos, Eliane.
2 Timóteo capítulo de número 3. Glórias a Deus. Vem comigo, a partir do verso 1. Eu vou ler ali, só para a gente ficar um pouco mais. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com Deus, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se. Escute bem, lembre quem era Paulo no contexto. Ele era o discipulador. E Paulo estava dizendo: eu, como aquele que está te discipulando, eu estou te dando uma instrução. Agora você tem que ter atenção nisso tudo. Será exatamente assim. Nós, como igreja, nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes essas pessoas podem estar se manifestando a partir de nós mesmos, amantes de si mesmo, reprovados, com aparência de piedade, mas cruéis, desobedientes. Uau, peraí. Paulo estava instruindo alguém que não poderia entrar nesse tipo de perfil e não poderia se adequar a esse modelo. Lembre-se sempre que o trabalho de um discipulador é treinar gente, treinar pessoas a se tornarem alguém capaz de discernir em que espíritos se achegam a ele. Você está aqui? Você está sendo treinado para quê nesses dias? Paulo está dizendo o quê? Esse tipo de gente não serve para sentar às mesas com você. Você tem que ser seletivo, porque você recebe muito das suas conexões. As suas conexões te modelam. É por isso que a gente muitas das vezes quer aqui criar uma plataforma de tal maneira que você entenda que nós estamos criando algo sério em Deus, aonde toda a purpurina, todo o brilho humano caiu por terra. Quem brilha aqui é Jesus, irmão. A gente quer centralizar uma igreja dentro de uma perspectiva retilínea, onde a gente olhe para o autor e consumador da fé e entenda que ele é nosso alvo e que nós não devemos olhar nem para o lado nem para o outro, porque nós temos um propósito na nossa jornada. A nossa carreira é curta. Eu vou repetir: a nossa carreira é curta. Não podemos perder tempo. Conexões erradas vai desviar do propósito. Se eu quero crescer, eu tenho que ter conexões certas. Pega na mão de quem está perto de você e fala assim: são muitas as igrejas co-irmãs do Ministério Restauração e Graça, e todas elas estão correndo para Deus, porém cada uma tem uma visão, e a nossa visão é única, porque o que Deus deu para nós é nosso. E a gente tem que trabalhar para ter uma nitidez daquilo que Deus deseja fazer a partir da nossa vida, do nosso ministério, da nossa história. Nós queremos ver o reino se manifestando a partir de homens que têm responsabilidade com os seus lares, a partir de filhos que entendem o que é honra, a paz, e a partir de uma igreja que é temente a Deus, que não polariza e nem concheia entre dois caminhos. É sim, sim, é não, não, irmãos. E o que for fora disso não é de Deus. É um ensinamento, e esse é o ensinamento dessa casa. Por isso a gente fala: quando vocês pegarem algo para compartilhar, compartilhe o que nós estamos realizando aqui dentro. Tudo que estão fazendo lá fora pode ser lindo, mas não é nosso. O que Deus deu para nós desenvolver está aqui na nossa mão. Valorize aquilo que você tem. É como disse 2 Timóteo 1,6: desperta em vós o dom de Deus. O dom já está em ti, desperta.
porque o Senhor precisa de você nesse tempo, entendendo qual é a visão. Você está entendendo isso? Nos finais do tempo vai ter um tipo de gente que se levantará, porém, por outro lado, no Salmo 1, em Filipenses 4:8, nos leva a um padrão segundo o modelo de Deus, para que sejamos preservados em santidade. Os verdadeiros amigos não é aqueles que convidam você para ir para outros lugares. Os verdadeiros amigos são aqueles que te levam para a presença, mesas que te levam para a presença. Filipenses 4:8 diz que tudo que é santo, tudo que é de boa fama, tudo que é lícito, isso faleis. Seja um disseminador da bondade, da graça e do favor de Deus. 1 Coríntios 15 diz: não sabeis vós que as más conversações corrompem os bons costumes? Salvo engano, 1 Coríntios 15:33. Não sabeis vós que as más conversações, aquilo que não é lícito, aquilo que não se deve falar, isso corrompe todo o costume, toda a base. Tudo aquilo que nós estamos construindo é destruído por uma conversa torta. Às vezes ninguém está vendo, mas Satanás, que está contra a obra de Deus e os avanços, está vendo. E às vezes a gente vê, essa atmosfera, pastor, isso é reflexo de uma igreja que não está entendendo, mas hoje os céus está refletindo a luz sobre ti. Uma unção está sendo manifestada sobre você. Agora nós conhecemos esse arquétipo e modelo que nós temos bíblico, que pode nos transformar e nos levar a uma realização plena. Agora entenda, eu estou indo para o último tópico, já estou terminando. Entenda, pastora, que dentro da perspectiva bíblica, muitos homens precisaram ao longo da sua jornada ressignificar a sua fé. Foi assim com Jacó. Ele trapaceou, ele tinha um desvio muito sério de caráter. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão. E talvez esse seja nós aqui hoje. Só que em Gênesis 28, Jacó estava fugindo do irmão, indo para a casa do seu tio. E a Bíblia diz que ele para em um determinado lugar, e ele vê uma pedra, e ele está tão cansado que ele resolve deitar numa pedra. E naquele lugar Deus abre a visão espiritual dele. Ele vê um céu aberto, ele vê uma escada enorme que tocava até os céus, anjos que subiam e anjos que desciam. Um homem que precisava ser ressignificado, tomar novas decisões a partir de uma visão que teve, de uma revelação que teve, de uma palavra que veio. A mãe disse: foge. Mas Deus estava esperando ele naquele lugar. E muitos de nós chegamos aqui fugitivos, corremos de um lado para o outro, não encontramos paz. Corremos para outros lugares, não encontramos paz. Parece que nada faz sentido e que a gente não está se encontrando. E hoje Deus está falando: eu coloco para você, ainda que pareça algo que não vai te dar descanso, mas recline a sua cabeça sobre essa pedra. A pedra nos leva a entender que aquela pedra era o Cristo. Ele reclina a cabeça naquela pedra e começa a sonhar. Quando você aprender a reclinar sua cabeça em Cristo, você vai voltar a sonhar de novo. Você vai começar a enxergar o propósito para a sua vida de novo. Você vai começar a ter uma visão, um vislumbre daquilo que Deus tem para a tua história de novo. O céu estava aberto. Jacó, ele entendeu que ali chamava, esse lugar
Deus está aqui nesse lugar. Não, eu não acredito. Olha para quem está perto de você e fala: sim, Deus está aqui nesse lugar. Acredite, sim, Deus está aqui nesse lugar. Ele vai te dar descanso aqui. Ele vai te dar descanso aqui. E você vai começar a ver os céus abertos nesse lugar. Deus vai começar a te dar uma visão daquilo que Ele quer te revelar para esses dias. Porque Deus tem um propósito na tua história. E Ele precisa te curar para que você cumpra o seu propósito. E Deus vai te curar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, e tudo que Ele prometeu vai acontecer. A Bíblia diz que Ele repousa, tem a visão, e Ele reconhece que ali é Betel, a casa de Deus. Só que não para por aí, porque depois que Deus toca, você precisa reconhecer que você precisa passar por alguns vales. Em Gênesis 32, a partir, salvo engano, do versos 22, Jacó, ele entra no vale de Jaboque, um lugar onde ele passa as mulheres na sua frente, um lugar onde ele coloca tudo que ele tinha na frente. Ele falou: viu, isso aqui agora não tem valor, eu não quero saber disso agora. Agora é o lugar do meu encontro com Deus. É eu e Deus. E no vale de Jaboque nós conhecemos a história. Ali a Bíblia diz que ele entra como Jacó. Ele tem um encontro profundo e transformador e revelador com Deus. Aquele que ele encontra, capítulos atrás, ele se encontra no vale. E ali começa uma batalha. Deus se deixa vencer. Deus se deixa vencer, porque quem pode vencer Deus? E quando Deus se permite vencer, ele não sai da mesma maneira da presença de Deus. O anjo do Senhor toca na junta de Jacó, no nervo da junta de Jacó, e Jacó sai andando diferente. O anjo olha para ele e fala assim: lutaste com Deus e prevaleceste. A partir de hoje você não é mais Jacó. A partir de hoje você se torna Israel, o Israel de Deus. Deus te levantou para um propósito. Você precisa ter um encontro, você precisa reconhecer Ele no lugar, e Ele vai te dar descanso nesse lugar. E quando Ele tocar em você, Ele te devolve para o propósito. Você não anda mais como você andava, você não pensa mais como pensava. Sua esterilidade vai ser extirpada, destruída, porque a partir de agora você vai sim cumprir o teu chamado. Olha para quem está perto de você e fala assim: Deus vai te devolver a visão, Deus vai te fazer descansar, e Deus vai te devolver para o propósito. Curado para curar, para um encontro com aquele que queria te matar, mas você vai encontrar esse aí próspero. E é interessante porque depois do encontro, o irmão dele fala assim: vamos agora caminhar junto, agora nós vamos crescer e avançar junto. E ele diz assim: eu não posso mais andar com você, porque agora não é mais só sobre mim, é sobre a minha casa, e eu preciso caminhar no passo do gado. Olha para alguém e fala assim: nós vamos caminhar no passo ao qual o Senhor nos prometeu. Nós não vamos parar no meio dessa adversidade, no meio desse vale. Nós vamos ter um encontro com Deus, e nós seremos devolvidos para o nosso propósito. Você está entendendo? O que você precisa não é de um divã, de um psicólogo. Você precisa entrar nesse lugar que Deus está. Aqui é o divã, pastor. O divã, ele tem a sua importância, porque talvez lá ele abra portas da sua vida que você já tinha fechado porque esqueceu. Mas na hora que você chegar diante de Deus, você vai ter as memórias ventiladas de tudo aquilo que Deus precisa consertar na tua história. Jacó sabia que ele era enganador, Jacó sabia que ele era trapaceiro, e ele sabia que ele precisava de Deus, porque senão ele não seria aquilo que Deus tinha chamado ele para ser. Agora, o medo nos impede muitas das vezes. O medo nos impede de termos esse encontro muitas das vezes. Mas hoje Deus vai liberar sobre ti uma unção de coragem. Não está no contexto, mas eu vou falar nos 3 minutos que me restam. No capítulo 34 do livro de Deuteronômio, você vê um outro homem cheio de promessa, que era dependente emocional do seu líder.
Deuteronômio 34, a partir do versos 10. Moisés tinha morrido. O povo de Deus chora a perca de Moisés. E é incrível, porque o povo chora 30 dias. E Josué estava chorando com o povo. A promessa era: tome Canaã. Você conhece a história, Moisés só teve o vislumbre da terra, mas não entrou na terra. Mas Josué era aquele que ia conduzir o povo até a terra prometida. Josué era dependente de Moisés. Quando você vai ler Josué capítulo 1, você entende o porquê Deus estava animando Josué. É porque ele estava com uma referência de um líder forte, e ele olhava para ele, ele falava: eu sou fraco, eu tenho deformação ainda, eu ainda tenho um pensamento que não é de um líder forte. A mentalidade de Josué era a mentalidade de escravo ainda, pastora. As limitações de crença dele levavam ele para um lugar que ele ainda achava que ele não era capaz. Mas quando você lê Deuteronômio a partir do versos 10, você vai ver. Vamos ler comigo, por favor? Aleluia. Tem um adendo aqui. É incrível isso. Coloca a partir do versos 8, meu lindo. E os filhos de Israel planteavam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Coloca Josué primeiro agora. Para e pensa comigo. Olha aqui. A referência era isso. E quando chegou na vez de Josué, ele tinha uma referência que era top of mind, nota 10. E ele olhou para ele a partir do que ele via. E ele falou: o que eu sou? Eu só sou ajudante. Eu não sou nada. Só que ele não entendeu que o espírito de sabedoria de Deus estava sobre ele. E agora, ó Deus, para ministrar você, se coloca sobre os seus pés. Talvez você olhe para algumas pessoas que venceu na vida. Talvez você olhe para pessoas que é referência para você, e você diz: esse nível é alto demais para mim. Na minha vez, como que eu vou vencer? E às vezes são problemas de ordem pequenas, mas cada um tem as suas provações. Mas nunca se esqueça que o Espírito de Deus já foi liberado sobre você. As suas referências de pessoas bem-sucedidas têm um padrão que talvez você olhe e fale assim: nem de longe eu sou igual, pastor. Deu certo para ele, mas para mim é impossível. A gente está aqui aprendendo de Deus, gente, para a gente se tornar aquilo que Deus quer, André. Só que na nossa vez a gente colocou o padrão inalcançável, meu amigo. E às vezes isso está sabotando o nosso sonho, porque eu ainda não acesso isso, eu ainda não tenho aquilo. Mas hoje o Senhor coloca nos seus olhos a visão do que Ele tem para a sua história. Não a partir do que você pensa, mas a partir do que Ele já prometeu. A Bíblia diz que Josué iria assumir o posto de liderança, só que ele estava com medo. E o medo fez ele ficar paralisado. 30 dias choraram. E depois pensou: como será a partir de agora? Talvez você está pensando: como vai ser, pastor? E o Senhor só está dizendo: não te chamei eu? Tenha fé e tenha bom ânimo.
pois eu serei contigo. Quando a gente vai ler o livro de Josué, a partir do versos 1, a gente vê Deus dizendo que: Josué, não se esqueça que eu estou com você. Josué, ei, você já chorou, agora eu tenho uma missão para você. Coloca Josué capítulo 1, versos 2 a seguir. Sabe por quê? Porque a gente precisa ser relembrado por Deus daquilo que Ele prometeu. Deus falou algo a nosso respeito, pastora, e Ele vai dar as ferramentas certas no tempo certo para a gente realizar aquilo que Ele nos outorgou para fazer. E pode ter certeza que o Senhor está liberando hoje armas, ferramentas espirituais, estratégias, está revelando para você. Escute, Moisés, meu servo, é morto. Lê comigo aqui agora. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pega na mão de quem está perto de você e fala: levanta, 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 passa esse Jordão. Ou seja, está desafiador, mas entra nas águas. O Jordão estava com dias de chuvas, as águas estavam impetuosas, e Deus falando: passa esse Jordão, porque eu serei contigo. Você, esse povo, tem que se levantar e passar. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Era Deus relembrando: eu fui com Moisés e você com você. Qual é a tua referência? Não, quem é tua referência nesses dias? Pastor, eu não tenho referência. Se você não tem referência, você não sonha. Aleluia. Feche os seus olhos. Passa esse Jordão. Assim como Deus foi no passado. Hebreus 13:8 diz que assim como Ele é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro, Ele é o mesmo. Vem comigo para o versículo 4 para ser conclusivo. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu tenho uma região, um lugar preparado para você. Pastor, nada deu certo até ontem. Até ontem, porque a partir de hoje o Senhor vai ordenar os teus passos, vai te colocar plantado no lugar que você vai frutificar. Não deu certo até ontem, mas se prepare, porque Deus vai fazer você frutificar aonde Ele te plantou. Assim como diz o Salmo 1, você vai dar o fruto na estação correta. Pega na mão de quem está perto de você, diga assim: é tempo de frutificação. É tempo de frutificação, porque tudo aquilo que o Senhor cura, frutifica. Frutifica. A árvore mesmo cortada, se as suas raízes estiverem no deserto, solo seco, é o cheiro das águas, vai brotar e não cessarão os seus renovos, vai frutificar. Coloca no verso 5, por favor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha para quem está perto de você e fala assim: Deus vai com a gente. Essa missão Ele dá, mas Ele dá a condição da vitória. Diga: Ele vai com a gente. Bata o pé no chão e diga: Deus vai colocar os pés aonde eu pôr os meus pés, e ali eu frutificarei. Diga isso, irmão, diga isso, porque a partir do que você pensa, você diz, e a partir do que você diz é uma profecia, e eu creio que é a vontade de Deus para a tua vida. Verso 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Esforço e bom ânimo Deus não dá. Sabe por quê? Porque isso é produzido. Toda vez que você gera um pensamento positivo sobre um fundamento da palavra, é gerada uma química dentro de você. Você sabia que a química que é gerada por um pensamento positivo, ela te dá energia para você virar estratagemas do inferno? Eu profetizo sobre você, irmão. Eu profetizo que toda a estratagema do inferno vai cair por terra agora. Uma atmosfera está sendo gerada a partir de um novo pensamento. É Deus dizendo: você vai entrar, eu serei contigo. Aonde você pôr os seus pés, eu serei com você. Agora vai, tenha fé e bom ânimo. Isso é produzido a partir do que você pensa. Aleluia. Pode ir direto para o versos 8.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Toca na mão dessa pessoa e fala assim: se prepare, você vai viver restituição nessa terra. Você vai viver restituição 7 vezes tanto. Ei, vai ser restituído. Fala assim: tudo aquilo que o diabo roubou será restituído. Te prepare para assumir o seu lugar. Uma região Deus preparou para você, um lugar Deus tem para você. Se prepare, portas abertas diante de você. Eu profetizo restituição. Só quem tem fé aí diga: eu creio, tomo posse, testifico em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Meu Deus, como eu gostaria que você acreditasse nessa palavra. Fala assim: tinha espíritos enganadores que soprou, mas hoje o Senhor dá ordem aos 4 ventos dessa terra, nos 4 cantos dessa terra. Os ventos de espíritos contrários estão sendo levados agora. Era como aqueles demônios que estavam sobre o gadareno, e o gadareno estava dobrado aos pés de Jesus, e Jesus dá uma ordem para aqueles espíritos, e eles vão para aqueles porcos, e eles se precipitam. Olha para essa pessoa e diga assim: hoje os espíritos que permeavam a tua casa, a tua história, o seu trabalho, portas estavam fechadas, mas escute, existe um Deus que está soprando um vinho, um vento novo, um vinho novo, um azeite novo, uma unção nova, um tempo novo está chegando. Diga: uma nova estação está chegando. Ei, você vai ter o direito de avançar, porque o Senhor outorgou na cruz do Calvário uma renovação da sua mentalidade ali. O Senhor concedeu. A velha natureza vai ter que dar lugar à nova natureza. O velho espírito vai se dobrar ao novo espírito. Ei, o espírito de intimidação vai ter que dar lugar agora ao espírito de ousadia, e você vai vencer, vai romper, vai avançar. E esse é o seu tempo, essa é a sua estação, esse é o momento de avançar. Toma posse da terra que Deus te prometeu. Aleluia. Olha para quem está perto de você e fala assim: essa palavra, não sei o que você pensa sobre ela, mas eu tomo posse. Eu falo assim: eu respondo por mim, e você responde por você. Essa palavra é minha. Eu vou romper nessa estação, e será o tempo mais incrível da minha história. Só você que toma posse, celebre por isso. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmãos, e haja luz. Acabou. Glória a Deus. Temos aviso? Não tem aviso. Temos estudos nessa terça-feira. Estamos no 6º elo sobre as 21 leis irrefutáveis sobre a liderança. 21 irrefutáveis leis sobre liderança. Escute bem, eu quero chamar você aqui para um pacto. Toda manhã, a partir de hoje, por 21 dias, você vai declarar para você mesmo: ao se levantar, eu vou tomar posse da terra que o Senhor me prometeu. Se você puder, pega um caderno, um rascunho, escreva lá na sua casa qual é teu sonho, teu projeto até o final do ano. Por 21 dias relembre e coloque diante do Senhor. Por que 21 dias? Porque eu também fiz um estudo sobre a ciência humana. Quando se corta um membro do nosso corpo, se cortou, por exemplo, um braço, por 21 dias o meu cérebro ainda se lembra daquele braço. Sente dor, sente frio,
A mente cria uma história. Por 21 dias você vai lembrar você de que você vai romper e vai tomar posse da sua terra prometida. Isso é com base na ciência e com base na profecia. 3 vezes 7. 7 é o número da conclusão, da perfeição da obra divina. Olha para alguém e fala assim: vai ser porção triplicada. 21 dias para marcar o início da nova história da nossa vida. Amém, irmãos? Terça-feira estudo, quinta-feira culto evangelístico e domingo que vem, claro, culto da família. Amém? Toma posse dessa palavra? Toca na mão dessa pessoa e fala assim: Deus é com a gente. Essa semana será de grande